Memphis Depay retorna para o Corinthians quando? Já dá para descartar que a volta do atacante o equatoriano, não, que o atacante holandês aconteça contra o Santa Fé nesse meio de semana na Libertadores da América. O jogador ainda está na fase de transição física e não atua desde 22 de março, quando sofreu uma lesão muscular de grau 2. A lesão aconteceu contra o Flamengo. Preciso contar para vocês que o Corinthians disputa daqui até a pausa para a Copa do Mundo 8 partidas a começar contando por esse jogo contra o Santa Fé. No fim de semana, duelo contra o São Paulo na Neoquímica Arena. É pequena a chance de ele estar à disposição contra o Tricolor. Na sequência, jogo contra o Barra em casa e contra Botafogo e Penharol na condição de visitante. Quem mais tem pressa para acelerar esse retorno é o próprio Memphis Depay, que precisa provar para o técnico da seleção holandesa que tem condição de jogo para disputar o Mundial. Mas o próprio Memphis já havia reclamado há algum tempo atrás de um erro de um fisioterapeuta do Corinthians no processo de recuperação que acabou por atrasar seu retorno ao time. Só para lembrar, 6 milhões de reais por mês é seu custo, 42 milhões de reais é quanto o Corinthians deve para ele, renovação de contrato. Vínculo acaba na metade do ano hoje, é das mais complicadas. E essa história de que o Flamengo passará por uma barca com 4 jogadores na metade da temporada. Quero explicar em detalhes essa história, com contornos diferentes para cada um dos atletas. O primeiro deles, Everton Cebolinha, tem contrato apenas até dezembro. Havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Ou seja, na metade do ano o Flamengo vai ter a última chance de fazer algum dinheiro com o atleta. E se conseguir vendê-lo em julho ou agosto, o Flamengo ainda economiza o salário de 1,5 milhão de reais por mês até dezembro. Ou seja, nesse momento, o Flamengo está à procura, em busca de propostas pelo Cebolinha. Se elas aparecerem, o jogador será negociado. Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto do Flamengo e com propostas recusadas na janela de julho do ano passado e de janeiro desse ano. O Flamengo entende que precisa respeitar os processos e também o sonho do Léo Ortiz em atuar num grande do futebol europeu. Se existir uma proposta boa, o Flamengo concede essa ideia de negociar o atleta e a partir daí poderia ter Danilo ou Vitão para substituí-lo na condição de titular, com a zaga sendo formada por Léo Pereira e Danilo ou Léo Pereira e Vitão. O Wallace vive uma situação meio diferente. Atleta que quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, mas que não conseguiu se firmar desde sua permanência. Existe a possibilidade de o Red Bull Bragantino estreitar a relação e fazer uma nova proposta na metade do ano, se essa proposta chegar, a tendência é que o negócio saia. Para completar, Everton Araújo, que virou titular absoluto e peça importantíssima do time de Leonardo Jardim. Em caso de proposta excelente, deve haver acordo, até porque o Flamengo, mesmo arrecadando bastante, como nunca um clube brasileiro na história, na temporada passada foram 2 bilhões e 100 milhões de reais, vai haver a necessidade de uma enorme venda na atual temporada. E há dentro do Flamengo a impressão de que o Everton Araújo pode ser esse cara, jogador monitorado por vários grandes clubes do futebol europeu, entre eles o poderoso Real Madrid. Liberada. Ô Samir, e falando ainda desse setor ofensivo, tem toda a questão do Memphis também, né? Tá vendo se renova, se não renova, como é que vai pagar esse salário caso renove. Tava em busca de empresas para isso. Tem alguma novidade? E ele joga agora? A expectativa é que ele possa retornar na quarta-feira ou no clássico contra o São Paulo, né? O Memphis está pressionado também, porque a gente sabe que o técnico da seleção da Holanda, né, quer ver o Memphis em campo no Corinthians para que ele dispute a Copa do Mundo. Em relação ao futuro do Memphis, uma coisa é fato: o Corinthians não quer pagar um centavo para renovar com o jogador. Eu recebi uma informação de que o Corinthians conseguiu, né, já tem apalavrado aí um parceiro para pagar 50% do salário do Memphis, caso ele renove com o Corinthians. Só que eu ouvi da mesma fonte o seguinte: se a gente não encontrar um segundo parceiro para pagar o restante, ou seja, os outros 50%, nós não vamos renovar. E o Corinthians não quer colocar nem 2 milhões de reais, 1,5 milhão. O Corinthians entende que não vale o custo-benefício, né? Teme, né, que o Memphis volte já com... que o foco dele seja disputar a Copa do Mundo e ele não volte tão focado assim para a sequência de carreira. O Corinthians entende também que é um jogador que
quando se esforça muito e treina, né, como os demais jogadores, acaba lesionando. E o Corinthians também entende que não dá para pagar 2 milhões de salário para o Memphis, mesmo que um parceiro pague dois. Vamos supor que o Memphis aceite uma proposta de 4 milhões de reais. O parceiro pagaria 2. O Corinthians não vai pagar os dois. O Corinthians não vai fazer esse pagamento mensal porque o Corinthians tem uma dívida que já ela sobe, ela chegou em 45 milhões com o Memphis. Então, se o Corinthians fizer um acordo com o Memphis, por exemplo, para pagar essa dívida em 10 vezes, o Corinthians já vai ter que pagar para ele mensalmente 4 milhões e meio de reais. Lembrando que foi por conta desse contrato absurdo que fizeram com o Memphis, porque a dívida do Corinthians com o holandês não tem nada a ver com o salário. O Corinthians nunca atrasou o salário do Memphis. A questão foram as premiações, bonificações, né, as metas alcançadas e 5 milhões e meio por títulos, enfim, o Corinthians ganhou 3 títulos, né, com o Memphis em campo. Então, o Corinthians entende que não vale a pena. Então, assim, a notícia é boa. Hoje nós temos uma. Se alguém perguntar assim, né, o torcedor sempre pergunta para mim, Samir, qual a porcentagem aí para o Memphis permanecer no Corinthians? Agora eu consigo responder, 50%. Porque. Porque tem metade do dinheiro. Essas porcentagens aí derrubam o repórter, né? 90, tá certo 99%. 1% te derruba. Mas agora eu consigo responder com convicção, 50%, porque é o parceiro que o Corinthians arrumou, né? O Corinthians faz mistério, o torcedor acredita que é esporte da sorte. Eu não vou especular, porque o que me falaram dentro do Corinthians, aquelas fontes graúdas, ó, o parceiro pediu para não falar. Enfim, mas a mesma fonte disse que se não tivesse esse outro parceiro, esse segundo parceiro, para pagar os outros 50%, o Corinthians não renova com o Memphis. Então a notícia, né, para quem quer a permanência do Memphis, é quase boa. Tá meio a meio, 50%. Juca, agora é a hora de falar do Corinthians do Diniz. Estava lá o dinizismo, neodinizismo, não toma gol, não tem saidinha, ninguém segura. Perdeu com, de fato, um pênalti que eu achei bem mandrake, bem a brasileira mesmo. O pênalti é absolutamente a brasileira. Foi o primeiro gol que o Diniz tomou, foi no pênalti à brasileira. É óbvio que isso interfere no andamento do jogo, porém não é justificativa para o péssimo primeiro tempo do Corinthians, que entrou absolutamente morto num campo em Mirassol, né? Então você passa a ter a sensação de que o time está esgotado fisicamente no começo de maio. Agora, óbvio, para um elenco com as carências do elenco do Corinthians, parece mentira dizer, não é que está faltando o Memphis Depay, faltou o Gustavo Henrique, né? Porque é um jogador que estava sendo o grande xerife do Corinthians na defesa e o artilheiro do Corinthians no ataque, né? Nas bolas aéreas. E o Corinthians toma um segundo gol que o André Ramalho deixou. O autor do gol do Mirassol, né, o Edson Carioca, que tinha sido expulso injustamente e o VAR fez voltar, né, embora um carrinho por trás, mas não era lance para expulsão, como não vejo falta reclamada no Garro no segundo gol do Mirassol. Mas o fato é que o Corinthians voltou a ser o Corinthians do Dorival Júnior, né? Aquilo que o corintiano menos aceita no comportamento do time. O Corinthians jogou um jogo qualquer, e não era um jogo qualquer, era um jogo para o Corinthians ir para o 10º lugar, deixar um bando de gente para trás, por essa característica que vocês já chamaram a atenção, da diferença pequena, né, que existe entre um monte de times. Mas o Corinthians não deu ao jogo do Mirassol a importância que devia ter dado. Eu me lembro de, na sexta-feira, exaltando a belíssima atuação contra o Peñarol, né? Lembrando que o Peñarol é um quadro na parede, é um nome muito mais hoje do que um time, mas que o jogo mais importante era o jogo contra o outro time amarelo, no domingo. E deu no que deu, né? Corinthians de volta à zona do rebaixamento, né? Teremos problemas na temporada, mais uma vez, ao que tudo indica, embora tenha muita gente ainda pior, mas que o Corinthians
abra os olhos, porque não pode, com a folha salarial que tem, passar mais um ano brigando para não cair no Brasileirão. Porque cá entre nós sabe que na Libertadores, se chegar às quartas de final, já será uma proeza. E, claro, a Copa do Brasil sabe lá o que possa acontecer. Mas o campeonato é o brasileiro. E no Campeonato Brasileiro a situação do Corinthians não é nem um pouco confortável. Nem um pouco. Mauro, Garro voltou a não jogar nada. Yuri Alberto voltou a perder gol. Enfim. E o Mirassol começa a se recuperar. Faz uma boa campanha na Libertadores, tem um jogo decisivo quinta-feira contra a LDU em casa, em Mirassol, né? Ao passo que o Corinthians vai jogar em Bogotá com o Santa Fé. Vamos ver em que medida esse péssimo resultado em Mirassol afetará o desempenho do Corinthians na Libertadores. Dá para dizer, embora o Santa Fé seja um time fraco, que o Corinthians vai para a Colômbia como favorito? Não dá. Mauro, chegou a hora que você falou no começo, da crítica a mim, que tinha falado bem bem do Corinthians. Olha aí o Corinthians. Você fala tanto do Arnaldo, que o Arnaldo fica procurando aí um terceiro, um intruso, e você tentou transformar o Corinthians em intruso. No brasileiro, detalhe, no brasileiro, por conta de uma campanha na Libertadores, que são outros adversários, é outro torneio. Aí comparou com outros grupos, os grupos são diferentes. Se tivesse no grupo do Cruzeiro, seria assim? A Católica ganhou lá fora de casa do Barcelona de Guayaquil. Aquele que eliminou o Corinthians ano passado na fase preliminar da Libertadores, foi lá e ganhou. Estão os 3 empatados com 6 pontos. Quando o Cruzeiro for agora na Bombonera, o couro deve comer, porque o jogo foi chapa quente. Jogo horroroso, mas chapa quente em Belo Horizonte. O Corinthians pegou uma carninha assada, tá ali, temperou, tá saboreando. No brasileiro, o que o Arnaldo falou sexta-feira. A dificuldade do Fernando Diniz em pontos corridos, ele vai até bem na Libertadores. Ganhou uma Libertadores com o Fluminense, quando poucos acreditavam nessa possibilidade, né? É isso, cara. A sina do Diniz, do ponto de corrida, fica no rebaixamento, é impressionante. Atlético Paranaense, Fluminense, agora no Corinthians. O que o Juca falou, concordo, não dá para o Corinthians ficar na zona de rebaixamento, gente. Corinthians e Santos, com o investimento que tem, não tem cabimento isso aí. Não faz sentido. O Internacional até entendo mais. O Inter ano passado investiu muito, está todo encalacrado, perdeu jogadores, tem um time muito jovem, mudou técnico, tudo. Hoje o Inter está com um elenco, digamos assim, mais básico, né? Agora os dois, o Corinthians e o Santos, é vergonhoso. E ficam se revezando, né? Aí o Corinthians sai pelos critérios de desempate, ele tira o Santos da zona de rebaixamento. Porque a campanha é quase idêntica praticamente. O Santos tem mais gols marcados, né? Até o saldo de gols é igual. Enfim. E o Mirassol, assim, acho que é importante essa coisa do Mirassol e do Remo, que o Ronaldo falou, porque olha só a turma que está ali, tudo campeão da Libertadores. Pois ó. é. Pode olhar, do Botafogo para baixo ali, que fecha a primeira parte, Botafogo, Atlético, Inter, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Santos, 14 Libertadores, da 10ª posição até a 17ª. São só times tradicionais, grandes, de torcida, e que já ganharam o principal torneio da América do Sul. E o Mirassol e o Remo dão pinta de que podem incomodar esses caras. Os Chapecoense não, virou saco de pancada mesmo. Porque o Remo faz umas coisas fora de casa que são inacreditáveis, né? Ganha do Bahia, ganha do Botafogo de virada. E o Mirassol, pegando por base o trabalho do ano passado, perdeu muitos jogadores, mas parece estar se ajustando, né? Parece estar entrando nos eixos novamente para ser um time competitivo e que pode empurrar outros times grandes ali para a zona do rebaixamento. E o Diniz é isso, né? Ele não consegue se livrar dessa sina e tem que sair dali, evidentemente, né? E você foi muito precipitado, seu âncora. Não, exatamente, foi isso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.